Exatamente pelo Senhor Jesus, né? No caminho para Damasco, o próprio Senhor Jesus levantou Paulo. Não foi na porrinha, não foi na sorte, não, né? O Matias, né, que foi escolhido para substituir o Judas, ele foi escolhido na porrinha, na sorte. Você só vê o nome de Matias na Bíblia só na hora que escolheram ele para substituir Judas. Aí nunca mais a Bíblia menciona. Só que o apóstolo Paulo escreveu 7 cartas. Quer dizer, a escolha certa veio da parte de Deus, e não veio tirando sorte na porrinha. Quem está entendendo isso? Era Matias, o outro era apelidado Justo, né? Era um outro apelido. Matias ele veio para substituir Judas Iscariotes, que traiu Jesus, né? Não, Estevão foi levantado diácono. Matias foi levantado apóstolo pelos discípulos. Mas só que quem levantou o apóstolo Paulo foi o próprio Senhor Jesus. É a diferença. E até hoje nós lemos as cartas de Paulo, não é verdade? Foi escolhido por Deus. Amém? Então vamos abrir lá em Atos dos Apóstolos, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir em Atos dos Apóstolos. Estamos aqui na igreja pentecostal Deus é Amor da Lagoinha. E vamos ler aqui a respeito da conversão do apóstolo Paulo. Muitos pensam que ele trocou de nome. Não trocou de nome, não. Que aqui Saulo é o nome romano, né? Saul é o nome hebraico e Paulo é o nome grego. Amém? É o mesmo nome, né? É o mesmo nome. Capítulo 9, quando não fala o versículo, é porque é o versículo 1. Isso daí já é de praxe, né? Capítulo 9 já cai no versículo 1. Vamos ler a respeito da conversão de Paulo. Atos, capítulo 9, versículo 1. Amém, igreja? Vocês estão precisando de caneta? Eu achei uma caneta. Aqui, ó. De repente vocês precisam de uma caneta. Não, eu estou doando para a igreja. Eu gosto de dar coisa para a igreja, irmão. Desde que eu aceitei a Jesus, sempre gostei. Não me arrependo, não. Quem está entendendo, diga bem. Vamos lá. A conversão de... Como é que está escrito aí? Não, como é que está escrito aí? Está com essa ainda, Saulo, né? É o nome dele romano, né? Então vamos ler aqui, ó. A conversão de Saulo. E Saulo ainda assoprando. E essa versão aqui está um pouco diferente de você, né? Mas vocês vão entender. E Saulo ainda assoprando ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, foi ao chefe dos sacerdotes. Amém? Foi ao chefe dos sacerdotes e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas. Amém? Para que se achasse alguns desse caminho, tanto homens como mulheres, ele os trouxesse presos a Jerusalém. Amém? Só até aí. Vamos orar para Deus revelar. Todos dando glória, 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 glória. Louvado seja o nome de Deus, o nosso Pai. Senhor, eis aí a tua palavra, Senhor. Uma palavra viva, uma palavra fiel e verdadeira. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Senhor, fala conosco nesses 15 minutos, durante a liturgia dessa palavra, Senhor. Uma palavra viva, uma palavra poderosa, uma palavra santa, digna de toda a nossa aceitação. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade, meu Deus, em nome de Jesus. Amém? Podem se assentar e as palmas mais alegres para Jesus.
Pode bater palmas para Jesus, igreja. Isso. Vamos ler. Vamos entender. Ler a gente já leu, né? Vamos entender a conversão do apóstolo Paulo. Amém? O apóstolo Paulo, ele era da tribo de Benjamim. Ele era judeu. Ele era hebreu, melhor dizendo, né? Porque judeu é uma das tribos de Israel, né? E Paulo, ele estava numa missão de perseguir os crentes. No entendimento de Saulo, os crentes eram uma seita. No entendimento de Paulo, os crentes eles eram seguidores de um homem chamado Jesus, que queria romper com a lei de Moisés e com a Torá, que o judeu ele chama o Antigo Testamento de Torá. Nós lemos o Antigo Testamento porque o Antigo Testamento é a palavra de Deus também. O Novo Testamento e o Antigo Testamento formam a Bíblia que nós lemos nas nossas liturgias. Mas a palavra de Deus, ela se cumpre na pessoa bendita do Salvador Jesus Cristo, no Novo Testamento. E a pessoa que tem o novo, ela não vai querer ficar com o antigo, não vai querer ficar com o velho. Você não pode colocar um remendo novo numa roupa velha, porque vai rasgar. Não é assim que acontece? Nós não podemos colocar vinho novo em odres velhos, porque o odre ele vai se romper e o vinho vai se perder, vai se estragar. É aquela velha história, irmãos. Nós não podemos enfeitar o pavão. Quem já ouviu essa expressão? Ela é uma expressão do mundo, mas é uma expressão verdadeira. A palavra de Deus, ela já está pronta, ela já foi revelada. Nós não podemos acrescentar e nós não podemos tirar. A palavra de Deus já está completa até o livro de Apocalipse. O apóstolo Paulo, ele foi educado aos pés do maior rabino da época. Era a maior faculdade de teologia da época, e o rabino se chamava Gamaliel. E o apóstolo Paulo, ele tinha um conhecimento da Bíblia, da Torá, profundo, mas mesmo assim ele não era salvo. E ele pegava a carta. Falar nisso, o computador lá de Niterói pifou. Eu vou ter que dar o meu laptop para Niterói. Vou ter que dar, estou pensando em fazer isso. Pifou e não imprimiu o carro, mas semana que vem a gente resolve, tá bom? Todos digam amém? E o que acontece, irmãos? O apóstolo Paulo, com todo o conhecimento dele, na época era Saulo, ele era fariseu, com todo o conhecimento que ele adquiriu através de Gamaliel, através da Torá, no Antigo Testamento, ele não era salvo. E ele perseguia, ele pegava a carta com os príncipes das sinagogas, que por sua vez também conhecia a Bíblia, mas também eles não aceitaram, eles não receberam o Senhor Jesus como Salvador, eles rejeitaram a salvação, e eles entregaram Jesus na mão dos romanos para que ele fosse crucificado. E Saulo era da mesma turma. Quem está entendendo? Ele não aceitava Jesus, e ele pegou carta para perseguir os cristãos. Chegou ao ponto dele pedir carta para ir para Damasco. Você sabe onde é que fica Damasco? Fica porque ainda existe, né? Fica na Síria, em outro país. Saulo, ele pegou carta para perseguir crentes em outro país, para você ver na cabeça desse homem como estava lá o diabo atuando na mente desse homem. Quem está entendendo, igreja? Quando a pessoa não conhece a palavra de Deus, a pessoa pode dizer: eu não conheço, eu não sei, eu queria aprender. Dá para você falar de Jesus para mim? É uma coisa. Mas quando a pessoa tem a Bíblia, a pessoa lê a Bíblia, a pessoa faz doutorado, faz PhD de Bíblia, tem anel de doutor em divindade, até isso, e fica pregando
abobrinha para o povo, irmãos, não queira ser mestre, não queira ser mestre, pois será mais pesado o juízo, será mais cobrado. E o apóstolo, e o Saulo, que ainda não era apóstolo, Saulo, ele indo para Damasco, ele montado no seu cavalo, veio uma luz ao meio-dia, a hora sexta, na hora que o sol está lá em cima, queimando mesmo, torrando mesmo, aquele sol forte do deserto. E a areia do deserto é clara, então quer dizer, o brilho lá do sol, a luz é muito forte, mas mesmo assim veio uma luz mais forte ainda. Quando Jesus se apresentou diante de Saulo, Jesus ele veio numa luz mais forte do que o sol. Já imaginou? E ali eles caíram do cavalo, Saulo, melhor dizendo, e toda a sua comitiva caiu do cavalo. Mas o único que ouviu a voz de Deus, a voz do Senhor, foi Saulo. O mistério que Jesus tinha não era com os acompanhantes de Saulo. O mistério que Jesus tinha não era ali com os vizinhos de Saulo, com os ajudantes, com os empregados, com os parceiros, os camaradas, não. O mistério de Jesus era com Saulo. Quem está entendendo? Hoje eu estava conversando com o motorista do ônibus, ele é afastado, né? E o próprio Deus me revelou, fala com ele, meu servo. Eu falei, quando eu ouço a voz de Deus, irmão, é na hora. E ele falou, eu sou afastado, mas é por causa dos pastores, é por causa dos irmãos da igreja. Se eles fossem aquilo que eles pregam, estava tudo bem, mas eles não são nada disso do que eles pregam. Aí eu saí da igreja, eu fico em casa. Aí eu falei, olha, Deus tem uma obra contigo. Você não pode olhar para quem está do seu lado, porque o mistério de Deus é contigo. Quem está entendendo? Levanta a mão. Da mesma forma, o mistério de Deus era com Saulo. E quando Saulo ele caiu, ele já caiu cego, sem enxergar nada. Aquela luz da presença do Senhor ofuscou a vista de Saulo, ele ficou cego. Mas a voz do Senhor falando em hebraico com Saulo. Jesus ele falava todas as línguas, irmãos. Quando você pega a Bíblia, você vai ver Jesus falando em aramaico. Quando ele foi colocado na cruz, ele falou em aramaico. Eli, Eli, lama sabachthani. Falou em aramaico. Mas quando o Senhor teve encontro com Saulo, o Senhor ele falou em hebraico, porque era a língua original de Saulo. E Jesus sabia disso. Saulo, Saulo, por que me persegues? Tudo será para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ali Saulo, já cego, já caído no chão, prostrado ali com a glória, com a luminosidade mais forte do que o sol do meio-dia. Senhor, quem és tu, Senhor? Já chamou de Senhor, não chamou de você não, chamou de Senhor. E Jesus disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. E ali Saulo entendeu que quando ele perseguiu os crentes, ele estava perseguindo justamente o Deus dos crentes, porque nós somos a menina dos olhos do Senhor. Todos aqueles que querem fazer o mal contra nós, eles têm que passar por cima do Deus que nós servimos. Isso é impossível. O diabo ele pode até mesmo preparar uma armadilha, mas a Bíblia diz que Jesus, o próprio Deus, ele corta o laço do passarinheiro. Então nós entendemos que estamos debaixo da responsabilidade de Deus. Quem crê que você está debaixo da responsabilidade de Deus? Portanto, não temas, não temas. Você está debaixo da proteção, debaixo do guarda-chuva do Espírito Santo, como eu costumo falar. E ali, irmãos, a voz que falava com Saulo orientou: você vai até a rua
chamada direita, lá em Damasco. Você vai encontrar um homem chamado Ananias, ele vai estar orando, e ele vai colocar a mão na sua cabeça, e essas escamas dos seus olhos, mesmo as escamas espirituais e materiais, você vai enxergar, você vai ter discernimento, e você vai ser batizado com fogo e com Espírito Santo, e você vai falar da minha palavra para os gentios. Quando Deus ele chama, ele pega o homem lá na humilhação do homem, quando o homem está prostrado, quando o homem está ali, diante de Deus se humilhando, é a hora que Deus chama. Deus ele não chama ninguém empinado, não chama. Deus ele não chama pregador que fica mostrando anel de teologia. Deus ele não chama crente que quer virar judeu. Eu sou judeu. Eu sou judeu. A minha família é judaica. Eu sou judeu. Agora eu vou acender vela no Hanukkah, que é o nosso Natal. Eu vou botar lá aquele gorrinho, o solidel. Eu vou colocar a trancinha aqui atrás para ficar igual a judeu. Vou botar roupa preta, chapéu, para ficar igual a judeu. Deus não chama obreiro empinado. Deus ele chama obreiro que se humilha. Quem está entendendo, diga amém. Deus ele levanta aquele que reconhece que a nossa força consiste na operação de Deus através de nós. Não é a capacidade individual. O próprio apóstolo Paulo, quando ele se converteu, ele levou 14 anos nesse processo. Tem gente que acha que foi ali que ele começou já. Não. Eu esperei 12 anos para ser levantado obreiro. O apóstolo Paulo sofreu mais ainda. Esperou 14 anos. E ali, quando ele pregou, o povo ficava assustado. Mas espera aí, esse homem está aqui no meio dos crentes. Era ele que perseguia, ele que mandava prender, era ele que maltratava os crentes. Ele pegou carta para perseguir crentes lá em Damasco. O que esse homem está fazendo aqui? Mas o Espírito Santo dizia: olha, esse aí é um vaso. Quem está entendendo? Esse foi escolhido pelo próprio Senhor no caminho de Damasco. Não foi na sorte, não foi por influência, não foi porque era filho de fulano, não foi porque é parente de ciclano, nada disso. Ele foi escolhido pelo próprio Senhor Jesus. E nós temos todas essas informações através das cartas de Paulo, irmãos, que orienta a igreja da maneira que nós devemos fazer a liturgia. Fala até sobre o corte de cabelo, que muito pregador não gosta de falar, porque acha bobeira, mas está aqui, em 1 Coríntios capítulo 12, está falando da bobeira, do corte de cabelo, que é bobeira. Está falando da barba, que é bobeira. Não precisa pregar isso não. Mas o apóstolo Paulo pregou que para o homem é desonra ter pelo crescido. Na versão da Reina Valera, que é em espanhol, a palavra que aparece é pelo crescido. Então isso inclui barba. Aí chega um pobre coitado e fala assim: mas Jesus era barbudo, e Jesus era cabeludo e andava de tanguinho sem camisa. Não é assim? Não é assim que ele vem? Bota Jesus lá preso lá numa cruz lá, cabeludo, barbudo e de tanguinha. Aí esse aí é o Jesus, então vou ser igualzinho. Vou deixar o cabelão, vou deixar a barba e vou andar só de tanguinha. É assim que o diabo faz, irmão. Você pensa? É muita gente que crê nisso. É muita gente que crê naquilo que o diabo ensina. Eu fiquei com pena daquela jovem que foi entrevistada, a jovem judia, porque ela disse que estava esperando o Messias. Coitadinha, será que não tem ninguém ali para ajudar? Mas pior que tem, irmão. A salvação não é para todo mundo. A Bíblia chega a dizer que a fé não é de todos. Não é de todos. Você pode comer a Bíblia,
Você pode devorar a Bíblia, copiar a Bíblia à mão. Não é nada reprovável, não, é positivo. Mas se você fizer tudo isso e você desprezar o ensinamento da palavra, você desprezar a revelação de Jesus Cristo, tudo isso foi em vão. Aí vai aparecer o pastor lá guardando o sábado. Não posso comer carne de porco, porque pela lei, carne de porco, não sei o que, lá. Engraçado, Pedro, quando ele estava no terraço da casa de Simão, o leproso, Deus deu uma visão para Pedro, ele estava em jejum. É por isso que é bom fazer jejum, viu? Por favor, de vez em quando, ajuda aí, o Espírito Santo fala contigo. E ali Pedro, em jejum, veio uma visão do céu, um lençol com todo tipo de animal impuro. Era porco, era gambá também se come. Era todo tipo de animal impuro. Era coelho também se come. Avestruz, a Bíblia não fala os animais, mas a Bíblia diz que eram animais impuros pela lei de Moisés. E a voz de Deus dizia para Pedro: Pedro, mata e come. Você vai entregar o jejum? Estou querendo. Então mata e come esse porco aí. Deixa de ser bobo. A visão apareceu 3 vezes para Pedro, para não restar sombra de dúvida. E agora eu vou falando aí, não pode comer carne de porco, não pode comer nem cheeseburger, porque é o queijo, é o leite da mãe do boi que foi morto, do bezerro que foi morto, não pode comer junto, porque na lei de Moisés, lá em Israel não tem cheeseburger. Eles não comem a carne com queijo, porque pode dar o azar do queijo ser feito do leite do bezerro que fez a carne de hambúrguer. Está assim de gente acreditando nessas baboseiras. Tudo fora da Bíblia, porque aqui está explicadinho. Está ou não está, igreja? Está tudo aqui, irmão. Está tudo aqui, ó. O temor de Deus, lá em Provérbios capítulo 1, versículo 7, é o princípio da ciência e da sabedoria. Os loucos desprezam a instrução. Está aí. Aí aparece um que vai implicar com a minha Bíblia eletrônica, vai implicar com o meu microfone que hoje eu não trouxe, branco, que é branco, irmão. Isso daí Deus não gosta, é branco, o quê? Não. A salvação ela não depende disso. A salvação depende da obediência e do temor de Deus. Nem inventando moda. Agora, irmãos, a gente está na reta final e Israel está sendo bombardeada todo dia. Hoje é bombardeada de novo. Só que agora vem um presidente americano que já disse que quando ele assumir, a coisa vai ficar preta, no bom sentido. Quem está entendendo? Porque o genro de Trump é judeu. O genro de Trump é judeu. E é conselheiro de Trump. E Trump é o presidente do país mais poderoso do mundo. Não tem nenhum país que se compare com os Estados Unidos. Eu fico falando de Rússia. Rússia é pintinho perto dos Estados Unidos. Então, irmãos, nós estamos na reta final. A igreja não vai estar aqui. Tem um monte de doutor aí, de teólogo, dizendo que a igreja vai passar pela tribulação. Irmão, tribulação mais do que eu passo todo dia, irmãos, eu não vou aguentar. Quem está entendendo? Essa que eu estou passando dá para aguentar. Vai vir uma pior? Então Deus não quer que eu seja salvo. Fica toda a igreja de pé. A igreja não vai passar pela tribulação, não, viu? Nós estamos aqui justamente para anunciar a palavra de Deus, para que o povo se arrependa, para que Israel se arrependa. Prepara-te, Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Se prepara. Abandona o paganismo, abandone a idolatria. Aceita Jesus como seu Salvador, para que tudo corra bem na sua vida. Amém, igreja? Vamos orar. A mensagem foi essa. 15 minutos, deu para falar bastante. Amém? Vamos orar. Todos dando glória, 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 glória ao Senhor.
Senhor, obrigado por essa palavra esclarecedora, forte, uma palavra viva, digna de toda a nossa reverência, toda a nossa aceitação. Obrigado pela oportunidade que nos foi concedida, meu Deus. Eu te agradeço por tudo mesmo, até pelas lutas, porque nós conseguimos vencê-las, porque o Senhor está conosco. Nessa peleja, não tereis que pelejar, o Senhor está conosco nessa batalha. Eu creio na provisão de Deus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Quem entendeu a mensagem? Quem entendeu? Alguma dúvida? Não, né? Então vamos agradecer a Deus. Irmãos, que Deus abençoe. Vamos nos despedir. Fala assim, ó: em paz eu vim e em paz estou voltando. Vamos lá. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus.